Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Vocês estão animados? Essa igreja é animada, bonita, das melhores cidades do Brasil para morar, pelo que eu ouço falar. É verdade isso tudo, não é? Não é Belo Horizonte. Belo Horizonte é maravilhosa, gente, mas não é a melhor cidade para morar mesmo. Tá? Vocês têm que orar mais por nós, eu acho. Mas é uma ótima cidade também. Alguém conhece Belo Horizonte já? Quem quiser ir esse ano, agora o Cruzeiro está até melhorzinho. Você pode ir lá ver ele. Antes não recomendava não, agora talvez dê certo. Mas não por isso. Vai lá na Central esse ano, vai lá fazer uma visita para a gente, comer um pão de queijo, tomar um café. Vai ser um prazer recebê-los. Queridos, eu estou muito animado. Primeiro porque eu amo estar aqui e quero agradecer os pastores de você pelo convite mais uma vez. Muito obrigado pela honra, o privilégio de me chamar aqui de volta. O pastor Josimar disse que tem gente que gosta de voltar em Sião, e me considere um deles, por favor. Eu sou fã dessa casa, amo essa igreja e vim aqui derramar algo de Deus sobre vocês, porque eu creio que Ele realmente falou comigo e eu quero compartilhar uma mensagem para o seu coração. É a noite da visão e eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Você já orou, eu sei, várias vezes, mas a oração agora é rápida, simples. Você não veio aqui ouvir o João, você veio aqui buscar Deus. E eu queria que você buscasse Ele mais uma vez, pedindo: Deus, fala comigo essa noite. Deus, eu abro meu coração para o Senhor. Espírito Santo, eu dou lugar para você no meu coração. Faz essa oração agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, obrigado pelos pastores dessa casa, obrigado pelos supervisores dessa casa, obrigado por cada líder de célula, por cada pessoa que faz parte de uma célula, obrigado por cada pessoa que ainda não faz parte de uma célula, mas que vai fazer parte de uma célula esse ano. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez nessa igreja, nessa cidade, mas eu também olho para frente com muita expectativa de que o Senhor fará ainda mais. E eu peço: Deus, fala conosco essa noite. Nós te damos toda a liberdade, Espírito Santo, ministra no nosso coração, nos mova para o centro da sua vontade, que esse ano seja mesmo um ano de destravar na vida dessa igreja e de cada pessoa que aqui está, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia junto comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do verso 13. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz escola de líderes. Não é para rir, gente, é para falar escola de líderes, se você não encontrou. Todo mundo achou? Amém? Mateus 16, do 13 ao 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Nesse texto nós
temos uma conversa muito interessante entre Jesus e os seus discípulos. Ela é marcada por duas perguntas de Jesus. Jesus está conversando, mas como um ótimo líder, conduzindo os seus discípulos numa conversa, ele está querendo entender algumas coisas e saber como eles veem a Jesus e também saber o que os outros, ou seja, os que não são discípulos, tinham a dizer sobre Jesus. Eu acho que se a gente fizesse esse exercício aqui em Maringá, a gente ia ficar muito surpreso, né? Se a gente começasse a perguntar o que os outros dizem sobre nós, por exemplo, ou o que os outros dizem sobre Jesus. Eu não estou aqui querendo te incentivar a ser uma pessoa ansiosa, preocupada e super dando valor para a opinião dos outros, não é isso. Mas Jesus fez essa pergunta. Então ele virou para os discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui hoje? Então imagina que Jesus está te perguntando: o que os outros lá fora estão dizendo de mim? E a resposta que ele recebe, eu quero muito destacar, porque a gente passa por esse texto talvez lendo assim, eu já passei por ele não sei quantas vezes, sem ter percebido o que estava ali. Eu creio que a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite é sobre a igreja que Ele está construindo. É sobre a igreja que Ele deseja construir em Maringá. Não que ela não exista, mas eu creio que é uma noite da visão, é uma noite de ajuste da visão. É uma noite de entender exatamente o que Deus espera de você esse ano. Quem foi? João Batista. Quem foi? João Batista. A gente lê esse texto e vê esse tanto de resposta e não para. Que dia que você parou para analisar isso? Gente, por quê que o povo da época de Jesus achava que ele era João Batista? Você concorda comigo que tinha que ter alguma coisa semelhante, parecida, para alguém pensar que poderia ser a mesma pessoa? Lembra, eu não estou perguntando para os discípulos, eu estou fazendo uma pergunta para os discípulos, mas sobre o que os outros dizem. Então é quem não anda com Jesus, é com quem está lá fora. Porque algumas pessoas confundiram Jesus e João Batista. Bom, Mateus 4,17, você não precisa abrir, está escrito que Jesus está falando: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus está pregando pela primeira vez em Mateus 4. Eu sei disso com memória muito fresca, porque a Central começou a ler o Novo Testamento, um capítulo por dia a partir de Mateus, nós lemos Mateus 4 ontem. Então, no capítulo 3 é João Batista pregando, o batismo de Jesus, depois o capítulo 4 começa com a tentação de Jesus, e logo depois Jesus inicia o seu ministério. E ele inicia pregando: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Obviamente, essa é a relação entre Jesus e João Batista. Eles tinham a mesma mensagem. Eles pregavam a mesma coisa. Se você voltar um capítulo, em Mateus 3, você verá João Batista pregando: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ou seja, o que tinha em comum os dois? Ambos chamavam pessoas ao arrependimento. Paulo afirma em Efésios 2, de 1 a 3, que antes de conhecer a Cristo, eu e você estávamos mortos para Deus. E o texto diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Espero que você não viva mais, irmão. É isso que o texto está dizendo. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aqui não tem gente na desobediência, amém? Amém? Ninguém falou nada agora. Vou esconder aqui de vocês. Anteriormente, o texto diz: todos nós também vivíamos, é verdade, como eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Era para a gente estava morto para Deus. Mas o texto continua dizendo: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Alguém tem vida com Cristo aí? Ele fez isso quando nós ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, nós somos salvos. Irmãos, o fato de Jesus ser comparado, confundido com João Batista, tem que marcar a gente. O ministério
de Jesus tem tudo a ver com o de João Batista, porque eles tinham a mesma mensagem. E se o texto é sobre a edificação da igreja, pode ter certeza que a primeira marca que essa igreja tem que ter é uma igreja que vive arrependida e prega o arrependimento. Às vezes, quando a gente fala da visão, a gente destaca muito o pregue, o arrependimento. Irmão, mas isso não vai fazer sentido se a sua pregação não tiver vida. Se você já se arrependeu um dia lá atrás de alguns pecados, mas começou a andar de qualquer jeito. Então, essa noite é um convite de Deus para essa igreja, de volta para um lugar de arrependimento todo dia. Deus está nos chamando, vamos viver arrependido, e ao mesmo tempo, em que é vida, em que eu existo fazendo isso, eu também estou pregando arrependimento, como Jesus e João Batista fizeram. É uma marca da igreja que Jesus quer que nós vivamos. Amém? Amém. Estão comigo? Amém. Sim ou não? Amém. Não dá para viver, irmãos, cristianismo sem viver arrependimento todo dia. Guarda isso, a igreja que Jesus está edificando não pode deixar de chamar pessoas ao arrependimento. A gente sempre vai continuar ganhando outros. Então é nosso papel amar as pessoas e recebê-las como elas estão, mas saber que o evangelho nunca vai deixar alguém do mesmo jeito que ela chegou. Deus está nos chamando para levantar essa marca como um valor dessa igreja esse ano. Vocês estão comigo? Com quem mais eles compararam Jesus? Alguns pensam que você é João Batista. Tinha uma razão. Mas João Batista era mais fácil de pensar, gente. Os dois são contemporâneos. Inclusive são de idades muito parecidas. Uma vez suas mães se encontraram, Isabel e Maria, e João Batista se agita dentro do ventre de Isabel por causa de Jesus estar dentro do ventre de Maria. Pouco tempo depois de João Batista nascer, Jesus nasce. Então eles estão na mesma época. Eles estão ouvindo de João Batista, sabendo que ele está lá no deserto batizando, sabendo dele, ele está famoso, conhecido, todo mundo fala dele. Mas agora a comparação ficou muito longa. Muito tempo de distância, ninguém está vendo Elias. Elias eles conhecem como um grande profeta, mas ninguém viu, ninguém dessa geração viu Elias. Por quê? O que tem em comum Elias e Jesus? Por que confundiram os dois? Bom, se a marca de João Batista era a pregação do arrependimento, qual era a marca de Elias que Jesus também tinha? Verdade, irmãos, é que o ministério de Elias era de demonstração de poder de Deus e confrontação das trevas. Você já está imaginando onde eu vou chegar, não já? Elias foi reconhecido como um grande profeta de demonstração de poder de Deus. Eu posso te levar direto para a história de 1 Reis, capítulo 18, quando no Monte Carmelo, Elias vai bater de frente, vai brigar, vai provocar logo 300 outros homens, 300 profetas de Baal. Eu não vou aqui dar uma aula de batalha espiritual, mas me permita ensinar um pouquinho sobre isso só. Baal é o principado, a potestade principal de Israel. Você vai ver isso o tempo todo no Antigo Testamento, principalmente. Baal representa 4 demônios principais: Belzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. 4, bem tranquilo, né? Para quem tem Jesus é tudo tranquilo mesmo, mas ele então, esse demônio tem várias características, e normalmente é assim que funciona, principado e potestade. Eles geram lutas específicas, espiritualmente falando. Belzebu, por exemplo, é um deus, entre aspas, ou deus com a letra minúscula, um demônio, com características de guerra. Você já ouviu falar de guerra em Israel? Por que será? É o mesmo demônio que atua muito na África, por exemplo. E por isso nós vemos tantas crises civis e guerras e... Enfim. No Brasil se destacam 2 principados principais. Nós lutamos muito contra Moloque e Jezabel. Por isso, Moloque dá a expressão Moleque. No Brasil nós temos 1/3 das crianças que não tem o nome do pai na certidão de nascimento. É muita coisa.
Moloque é um demônio do Antigo Testamento, conhecido como aquele que mata tudo no início. Irmãos, quantos nós vimos se converter, ou pelo menos parecia, mas que rapidamente voltaram para o mundo? É uma característica do Brasil ou não? Gente que parece que a vida está mudando, mas muda de novo. Tem a ver com Moloque, é uma luta espiritual. Jezabel, aqui eu não estou falando de direitos das mulheres, pelo amor de Deus, mas existe uma posição um pouco desproporcional para algumas mulheres em relação à Bíblia. É uma luta do Brasil. Isso tem a ver, Jezabel só existe porque Acabe existe, o rei lá, bananão. Tem muito homem banana no Brasil. Resultado, tem muita mulher muito forte no Brasil, que passa um pouco do ponto. É uma luta espiritual. Eu estou contando isso tudo só para te dizer como as lutas espirituais são importantes. Mas Elias, que é o nosso destaque aqui, ele encontra com 300 profetas do Baal lá. Sozinho, gente. Um contra 300. Vocês acharam que o filme 300 era legal? Eu gosto do filme de Elias, que é um contra os 300. Gideão faz a coisa ficar mais complexa em batalhas, né? Mas 1 contra 300 é muita coisa. E Elias fica provocando, dizendo: se esse Deus de vocês é Deus, se esse tanto de demônio que vocês chamam de Deus é Deus, vocês vão orar agora, e esse demônio, esse Deus vai ter que fazer fogo descer do céu. Eles preparam um holocausto, colocam lá, e eles começam a orar. E eles ficam rindo do outro lado. Cadê? Cadê o fogo? Não é o Deus? Porque um dos deuses é característico pelo Deus do fogo. Mas, no final das contas, depois de nada dar certo para os devotos de Baal, Elias faz uma oração. Mas antes, para deixar assim a humilhação completa, ele pega o holocausto, cava um buraco em volta e joga água. Já viu fogo pegar em água, irmão? Ele encheu de água, encharcou tudo, fez uma oração. Mas não foi para qualquer Deus, foi para o seu Deus, foi para o meu Deus, foi para o nosso Deus. E quando ele fez essa oração, irmão, o fogo desceu do céu na hora. Consumiu tudo, o holocausto, secou a água, fez tudo. O que ele está fazendo? Ele está confrontando as trevas e está demonstrando o poder de Deus. Eu te pergunto, Jesus não fez a mesma coisa? Onde Jesus chegava, irmão, não tinha demônio que ficava. Onde ele chegava, ele demonstrava o poder de Deus. Onde chegava Jesus, não tinha doente mais perto. Onde chegava Jesus, não tinha mais doença, não tinha mais demônio, não tinha nada. Era uma marca de Jesus, era uma marca de Elias. E se eu estou pregando sobre as marcas que Deus quer levantar na igreja, saiba, Deus quer uma igreja aqui, que demonstre o poder dele e confronte as trevas de Maringá. Deus está nos chamando para ser essa igreja. É um texto sobre a igreja que ele está edificando. Ele termina o texto dizendo isso para Pedro. E nós precisamos entender que existe poder do alto disponível para cada um de vocês. Que existe poder do alto que Deus vai manifestar nas nossas células. Eu creio em encontros aqui na igreja, que vão ser mais poderosos como vocês nunca viram. Nós demonstraremos e viveremos o poder de Deus em todo encontro que nós tivermos. E nós vamos fazer isso para confrontar as trevas que estão nessa cidade. Chegou alguém demoniado na sua célula, irmão, não precisa ligar para o pastor, não precisa ligar para o irmão da libertação, é ao nome de Jesus. Tudo vai acontecer se nós nos alinharmos com o que o Senhor quer fazer no nosso meio. Uma marca da igreja que Deus quer levantar no meio de vocês é arrependimento. Mas Ele também quer levantar poder de Deus e confrontação das trevas. Amém? Amém. Quem foi o terceiro que eles compararam? Jeremias. O chorão. O profeta chorão. Tem até um livro da Bíblia dele que chama Lamentações, né? O chorão. Ele era chorão por causa de quê? Ele chorava por Jerusalém. Ele chorava, em outras palavras, por quem estava longe de Deus. O povo tinha se afastado dos caminhos de Deus. Por isso ele chorava muito. Irmãos, por que confundiram Jesus e Jeremias? Porque eles acharam outro homem que tinha muita compaixão de quem estava longe de Deus. Eles acharam em Jesus
uma comparação clara de alguém que chora pelo perdido, de alguém que chora por quem está longe de Deus. Você já sabe onde eu vou chegar, não sabe? Qual é a marca que Deus quer levantar esse ano, no meio de você, Sião? Compaixão. Perceba, Jesus está querendo edificar a igreja através de você. Você crê nisso? Amém. Se você não crê ainda, você chega no final da mensagem crendo em nome de Jesus. Mas o que está claro nesse texto é que a gente passava despercebido. Uns comparam você com o outro, com aquele outro, com aquele outro. Irmãos, não é normal. Imagina, você vir conversar comigo e você fala assim, não, João parece quem pregando? Você concorda que tem que ter um ponto de referência? Que vai ter que ter alguma semelhança? Se a gente está olhando para Jesus e as pessoas da época de Jesus, que estão vendo um ministério poderoso acontecendo, mas que não estão vendo de perto, só estão ouvindo falar, eles estão pensando, é João Batista. Por quê? Porque prega a mesma coisa. É o Elias, por quê? Porque demonstra o poder de Deus, está confrontando as trevas para todo lado. É o Jeremias, porque está chorando por quem está longe de Deus. Eu pergunto, irmão, quanto tempo tem que você não chora por alguém que está longe de Deus? A gente está satisfeito com a nossa salvação. Está feliz porque nós vamos na igreja na quarta-feira, para a noite da visão. Mas, irmão, agora, nessa cidade tem alguém que está morrendo e está sem Jesus. Agora, enquanto nós estamos conversando, tem alguém dentro de um hospital, num leito de morte, que vai passar a eternidade no inferno. E eu não estou falando isso para trazer peso. Eu estou falando isso porque é um chamado de Deus para nós. Irmãos, nós fomos salvos pela graça, glória a Deus. Mas está na hora da gente compartilhar isso e começar a olhar para as pessoas como Jesus olha, como Ele olhava. E no meio da multidão Ele tinha grande compaixão das pessoas. É assim com Jesus, era assim com Jeremias. E em nome de Jesus vai ser assim com cada um de nós. É uma marca da igreja que Jesus quer levantar nesses dias. Compaixão pelo perdido. Olhar para eles como Cristo olha. Jesus deu a vida por eles, irmãos. Eu estou falando dos seus familiares que ainda estão longe de Jesus. Eu estou falando dos seus amigos, seus colegas de trabalho, dos seus colegas de estudo, dos seus vizinhos. Nós temos um chamado e Deus quer nos usar muito esse ano. Vocês estão comigo, sim ou não? Por último, qual foi a última comparação que eles fizeram? Agora ficou genérico, né? Outros profetas. Aí foi muito, né? Porque assim, antes estava muito específico. Mas o que tinha em comum o ministério de Jesus com qualquer um dos outros profetas? Bom, se é genérico, eu também tenho que tentar pegar o que todos eles faziam. E todos eles tinham uma coisa em comum. Sabe qual era? A característica de uma palavra profética é: assim diz o Senhor. Jesus, assim como qualquer um dos profetas que trouxe a palavra do Senhor, também trouxe a palavra do Senhor, mas tinha uma diferença. Ele não só trouxe a palavra do Senhor, ele era a palavra do Senhor. Irmãos, quando eu falo de palavra, eu estou falando de algo parecido com arrependimento. Arrependimento não basta você pregar se você não vive. Palavra é a mesma coisa. Não adianta você querer pregar a palavra, mas não viver a palavra. Irmãos, Jesus era a palavra, o verbo que se fez carne. Ele viveu ela na íntegra, cumpriu tudo o que está escrito e anunciou ela para todos os lados. Jesus quer levantar uma marca e edificar uma igreja através de pessoas que vivem a palavra e anunciam a palavra para o mundo. Queridos, vocês estão comigo? De verdade? Você está entendendo o que Jesus quer mexer na gente esse ano? Deus quer levantar no meio dessa igreja, de cada pessoa, de cada célula, uma igreja que vive arrependida e prega o arrependimento. Uma igreja que demonstra o poder de Deus. Irmãos, Deus está nos chamando para ser uma igreja, vem e veja. Sua célula tem que ser, vem e veja. Os cultos precisam se tornar cada vez mais, vem e veja. Poder de Deus em todo o tempo. Milagres, libertação e tudo mais, irmão. Nós vamos viver coisas
que Ele fez, mas também faremos coisas ainda maiores das quais Ele fez. Então, irmãos, nós estamos sendo chamados para manifestar o poder de Deus e confrontar as trevas em Maringá, mas nós também temos que ter compaixão, olhar para as pessoas como Ele olhava, chorar pelas pessoas como ele e Jeremias choravam. E nós precisamos, por último, de uma igreja, irmão, isso é muito forte, que vive a palavra e que anuncia a palavra. Não tem como você viver o que você não conhece, irmão. Vai ter que ler a palavra mais, amém? Vai ter que buscar mais a Deus, vai ter que mergulhar de cabeça nisso tudo. A igreja que Jesus está edificando revela a palavra de Deus para o mundo. Bom, só de eu pregar esses pontos já está bom demais, não está? Assim. Mas essa foi a primeira pergunta de Jesus. Teve outra. Então, olha só. É uma palavra para essa igreja. Viu, PJ? Primeira vez que eu chamei de PJ na vida, viu, gente? Eu sei que vocês fazem isso o tempo todo, mas Deus quer levantar uma igreja com essas marcas aqui. Ele está construindo isso, mas ele precisa de um povo comprometido. Mas logo depois, Jesus, que está conversando com os discípulos, e estão todos animados para falar quem que os outros estão dizendo, mas Jesus transforma a pergunta dos outros em pessoal. Ele sai do que os outros dizem para e vocês. E no início eu perguntei, quem é que é discípulo de Jesus? Todo mundo levantou a mão feliz da vida. Então agora, por um segundo, feche seus olhos aí, pode ser mais de um segundo obviamente, mas feche os olhos. Imagina que Jesus está aí parado na sua frente fazendo uma pergunta. E a pergunta de Jesus para você é, e você? Quem você diz que eu sou? Pode abrir os olhos, irmão, está tudo certo. Mas você consegue perceber a presença dele te perguntando isso? Quem que eu sou para você? É o que ele está perguntando para nós. Ele compartilha aqui um dos maiores segredos. Quem Jesus é para nós? Essa resposta é fundamental, irmãos. Antes todos queriam responder, agora só um responde. E deixa eu te falar um segredo desse texto. A depender de como eu e você respondemos essa pergunta, isso vai apontar a proposta de Jesus para a nossa vida. O seu destino em Cristo depende de como você responde essa pergunta. Tem gente ainda vendo Jesus como um grande solucionador de problemas. Quando a coisa aperta, você corre para Jesus. E tudo bem correr para Jesus nessas horas, claro. Aqueles que estão sobrecarregados vão para Jesus para receber alívio, é verdade. Mas às vezes a gente tem uma relação um pouco desequilibrada com Deus, onde eu só busco as coisas de Deus e não o Deus que pode dar as coisas. Tem gente que acha que Jesus e que o Senhor é só um grande realizador de desejos até hoje. Tem líder que pensa assim. E que vive a vida, quando está tudo bem, é quando está recebendo tudo que quer. E quando não está recebendo tudo que quer, não está tudo bem. Como se a paz, que excede todo entendimento, fosse assim, sazonal, é por épocas, não é para a vida toda. Tem gente tratando Jesus como se ele fosse nosso servo. Eu preciso disso. E a marca desses é quem entra no momento a sós, ou quem vai orar e só pede. Não tem um motivo de adoração, não tem uma palavra de reconhecimento, não tem uma mensagem de obrigado, Senhor, mas pai, eu estou precisando disso. Agora eu preciso de um aumento, eu preciso de um emprego, eu preciso de trocar de carro, eu preciso de que meu filho mude, eu preciso que tal coisa aconteça. E a gente, sem perceber, vai mudando um pouco a posição de Jesus no nosso coração. Eu creio que existe um versículo da Bíblia que meio que resume o Evangelho todo, se é que isso é possível. O Evangelho tem a ver com Jesus ter vindo na terra para morrer no nosso lugar, é verdade ou não? Lucas 2,11 fala, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nesse versículo talvez esteja um resumo bem simples, mas tão profundo, do que é o Evangelho. Jesus nasceu aqui na terra, como homem. Ele é o nosso Salvador, Ele é o ungido, que é o que significa Cristo. Ele é o nosso Senhor. Mas eu quero que você continue pensando. Se Jesus estivesse te perguntando,
quem Ele é para você, qual era a sua resposta? Pedro fez uma resposta maravilhosa, revelada pelo Espírito: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Dá mais ou menos da mesma coisa de Lucas 2,11. Mas, irmãos, nós temos que saber identificar quem é Jesus para nós. E, assim, eu não estou ensinando o princípio do Evangelho para a grande maioria de vocês. Eu creio que eu estou falando para um público que já converteu, em sua maioria, talvez na sua totalidade, um povo que já entregou a vida para Jesus. Se você não fez isso, irmão, por favor, faz isso hoje. É a maior decisão da vida. Mas eu já ouvi, por exemplo, gente falando para mim assim: João, na minha célula isso acontece algumas vezes, de tempos em tempos. João, eu já tenho Jesus como meu Salvador, mas Ele ainda não é meu Senhor. Tem gente que acha que isso é possível. De verdade tem gente que acha que isso é possível. Assim, eu já fiz a oração, eu já pedi perdão dos meus pecados, Ele é meu Salvador. Mas eu quero te mostrar uma verdade da Bíblia. A verdade é que Jesus como Senhor é a mensagem central do Evangelho. Jesus é referido como Senhor, só por uma exemplificação, 100 vezes no livro de Atos. Em Atos, Jesus é Senhor 100 vezes. No Novo Testamento inteiro, Ele é Senhor 622 vezes. Sabe quantas vezes Ele é Salvador em Atos? 2. No Novo Testamento inteiro, 24. Ou seja, irmãos, a ênfase bíblica não está no conceito só da obra salvadora e redentora dele, mas está no conceito de que Ele veio para ser dono das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas. Se Jesus não é o Senhor da sua vida, Ele não vai ser o Salvador. Senhor significa mestre, irmão, significa aquele que dá as cartas, significa que Ele é quem toma as decisões. Eu uso esse exemplo demais. Se a gente tivesse uma cadeira das decisões da nossa vida, e ela existe, mas obviamente é dentro dos nossos corações, irmãos, antes da gente converter, a gente que sentava lá. Então eu decidia que carro que eu comprava, eu decidia onde eu ia morar, eu decidia com quem que eu ia casar, eu decidia tudo. Eu estava nessa cadeira. Quando dizer sim, quando dizer não. Mas tem uma coisa: no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu saí da cadeira. Ele é o Senhor. A partir de agora é: Senhor, eu posso comprar esse carro? É: Senhor, esse apartamento eu posso comprar? E pode falar, Deus já falou comigo sobre o meu apartamento. Eu fui comprar um apartamento maravilhoso, assim, no bairro que dava, no tanto que eu podia pagar. E Deus falou comigo: sua célula não cabe aí. Falou mesmo. Ou seja, não mudei para lá, irmão. Fui para outro bairro. Que aí o mesmo dia dava para comprar um negócio um pouquinho maior. Não era onde eu queria morar, mas era onde Ele queria que eu morasse. Ele decide. Ele é o Senhor da sua vida. Como você responde à pergunta: quem é Jesus para você, irmão? Ele é quem está solucionando os seus problemas? Ou Ele é o dono da sua vida? Porque se Ele é o dono da sua vida, não tem como você dizer para mim que você não quer liderar. Você perguntou para Ele? Não tem como você dizer para mim: eu não quero fazer tal coisa. Eu não nasci para isso. Ele que te criou, você perguntou para Ele? Mas eu sou tão incapaz. É mesmo, eu também sou. Mas quando Ele está conosco, nós podemos fazer qualquer coisa. Eu não estou pedindo para alguns aqui começarem a liderar esse ano na sua força, mas capacitados por Ele, vocês vão ser líderes extraordinários. A gente fica dizendo que Ele é o nosso Senhor, mas na hora do vamos ver, na hora de tomar a decisão, Ele é o dono mesmo. Se você reconhecer que Ele é o dono da sua vida, você perdeu o controle, irmão. Ele faz o que quiser. Ele diz sim, Ele diz não. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar, irmão. A que Ele fecha, ninguém pode abrir. O problema é, às vezes, suponha que aqui tem uma cadeira. Jesus está sentado nela. Só que eu tenho uma resposta que eu estou precisando mais rápido, sabe? Jesus, eu posso fazer tal coisa? Ele não falou nada. Eu posso namorar com essa moça ou não? Ele não falou nada. Aí o que você faz? Jesus, dá licença, rapidinho. Aí você senta. Posso. Começa a namorar. Ô Jesus, pode voltar por gentileza?
Irmãos, é brincadeira, mas é muito sério. Nós fazemos isso demais. Quantas coisas nós não tomamos de decisão em 2024 que não foi ele que falou alguma coisa? Tem gente que pergunta: Jesus, eu posso namorar com essa moça? Mas ela é não crente. Ele não vai responder não, porque já está escrito ali na Bíblia a resposta, ele nem precisa falar de novo. Irmão, eu nunca vi uma exceção em não entre em julgo desigual. Não tem um vírgula depois, não tem um exceto quando. É não entre, irmão. Ponto. Está claro ou não? Jesus nos chama para servir e para liderar. Sim, todos vocês são chamados para liderar. Por que eu sei disso? Porque liderança é serviço. Liderança nunca foi posição, nunca foi cargo. Sempre foi um desejo de servir as pessoas. Você tem dúvida que o Evangelho te manda servir as pessoas? O Evangelho te manda liderar. Ah, mas eu preciso da posição? Aí você resolve com Deus, pergunta para o seu dono. Eu duvido que ele vai falar que você não tem que liderar. Pode ser que ele fale, não está na hora. Pode ser que você tenha que tratar algum pecado, pode ser que você tenha que viver as marcas da igreja que eu comecei citando, mas, irmãos, está ficando claro o que eu estou dizendo para vocês? Eu creio que Jesus quer fazer um ajuste no nosso meio. Por causa dessa mensagem, se ela entrar no nosso coração, se Jesus falar ela no nosso coração, o Espírito Santo revelar ela para você, irmãos, eu acho que a Sião pode nunca mais ser a mesma igreja esse ano. Imagina, se essa igreja aqui entender que Ele é o dono, e começar a viver arrependido e pregar arrependimento, a manifestar o poder de Deus na terra e espantar as trevas daqui. Imagina se essa igreja começar a ver as pessoas como Jesus vê, com paixão, e junto disso, viver e pregar a palavra. Irmão, nós vamos ter que ter 6 cultos domingo, até mudar de prédio. Nós vamos assim, botar o pastor para pregar muito, e todos os coordenadores vão começar a pregar também, e nós vamos ter que levantar mais pastores, e nós vamos crescer numa velocidade em que tudo dobra de tamanho. Então, se o número de pessoas dobra de tamanho, o número de batismo vai ser o maior da história, e aí nós vamos começar a ter células como nós nunca tivemos, nós vamos ter líderes como nós nunca tivemos, supervisores como nunca tivemos, muitos de vocês serão levantados pastores. Eu creio nisso tudo. Está um alinhamento de distância, e esse alinhamento está disponível hoje. Se nós respondemos a pergunta corretamente, de Jesus para nós, quem eu sou para você, isso aponta o seu destino. Quando Pedro, que foi o único que respondeu, agora não foram todos, só um teve coragem, a partir de uma revelação de que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Quando ele identificou quem era Jesus, Jesus identificou quem era Pedro. Jesus apontou Pedro e disse para ele, e eu estou falando de um homem sem formação, um homem impetuoso, eu estou falando de um homem cheio de limitações, talvez é como você se sinta. Pedro era assim, mas ele era capaz de confessar que Jesus era o Filho de Deus, que Ele era o Senhor e que Ele edifica a igreja. Por isso, ele chamou Pedro e disse, e você é Pedro, sobre essa rocha eu vou edificar a igreja. É claro que eu não estou cometendo um equívoco teológico de dizer que Pedro é a pedra fundamental, não estou dizendo isso. Jesus está falando dele mesmo. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra base. Mas ele também está identificando Pedro como pedra no texto, dizendo, você vai fazer parte dessa edificação que eu estou construindo. Eu sou a base, mas você vai participar disso. E a prova de que Pedro entendeu isso muito bem é que Pedro escreve sobre isso. 1 Pedro, e esse eu quero que você abra comigo, é como nós vamos terminar. 1 Pedro 2, a partir do versículo 4. Pedro entendeu perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Ele não se tornou líder da igreja à toa, ou porque só tinha ele. Não, era um chamado de Deus sobre a vida dele. Mas Pedro sabia que a pedra base era Jesus, que não era o próprio Pedro. Mas nesse texto tão poderoso, a responsabilidade sobre nós vai aumentar. 1 Pedro 2, a partir do versículo 4, todo mundo achou? Amém?
À medida que se aproximavam dele, quem? Jesus. Ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. À medida que vocês se aproximam dele, é o que o texto está dizendo, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. É Jesus, irmão. E aquele que nela confia, aquele que confia em Jesus, jamais será envergonhado. Portanto, tem alguém aqui que crê? Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque rejeitam a mensagem para o qual estavam destinados. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Irmãos, ficou claro o que ele começou dizendo? À medida que a gente se aproxima de Jesus, a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas é escolhida e preciosa para Deus, vocês que aproximaram de Deus, estão sendo utilizados como pedras vivas. Lá no texto de Mateus, Jesus está dizendo: eu sou a base de tudo. Mas Pedro, como você me reconheceu, e eu sou o dono da sua vida, e você sabe quem eu sou, eu estou dizendo quem você é. Você é uma pedra viva que eu vou usar na edificação da igreja que eu estou construindo. Pedro entendeu isso tão claro que agora ele está dando isso para nós, e está dizendo: você que se aproximou dele, e todo mundo aqui que creu, que se aproximou de Jesus, recebeu a mesma missão. Você, irmão, está sendo chamado para ser uma pedra viva, uma pedra que é parte de uma construção. Que construção? Uma construção chamada igreja. E essa igreja tem 4 marcas. Ela vive arrependida e prega o arrependimento. Ela manifesta o poder de Deus e confronta as trevas. Ela tem compaixão do perdido. E ela vive e prega a palavra de Deus. Você consegue ficar de pé, irmão? Eu nem precisava, eu acho, te provar mais, mas eu vou fazer isso. A prova de que nós somos pedrinhas, mais uma das provas, além de 1 Pedro 2, está lá em Daniel 2. Daniel 2 é o sonho, é um capítulo gigantesco. Você pode estudar ele amanhã, mas separa um tempinho maior para você fazer isso. Lá o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele teve um sonho com uma estátua gigantesca. Cabeça, ouro, e à medida que ia descendo no corpo da estátua, os valores preciosos aqui iam baixando, mas obviamente também estou falando dos valores da sociedade. E a interpretação do sonho é uma interpretação conectada à história que nós estudamos na história do colégio. É literalmente, são os reinos que foram passando no poder naquela época. Então começa com o ouro, com o Nabucodonosor, com a Babilônia, e vai baixar um pouquinho. Nós vamos para o Império Medo-Persa, depois nós vamos para os gregos, vai estar lá Alexandre o Grande, tudo está nessa história. Então é prata, bronze, até chegar no ferro, que é o Império Romano. E aí nós estamos falando do Império da época de Jesus. E o pé dessa estátua era de ferro, mas já estava misturado com barro. Irmão, é ou não a história da humanidade, onde os valores vão só diminuindo? E quanto mais o tempo passa, pior fica, parece, não é? A gente olha e fala: gente do céu, coisa horrorosa que está aí fora. Esse mesmo texto, Daniel está dizendo para o rei: olha, você é a cabeça, o ouro, mas depois de você vai vir outro reino, com valor menor. E assim
Aconteceu, irmão. Não é que vai acontecer, já aconteceu. Mas o mesmo texto também fala de uma pedrinha. O texto fala que uma pedra se desprendeu e veio rolando e bateu contra o pé dessa estátua e destruiu ela inteira. E Daniel está dizendo que essa pedra é sobre um reino inabalável que destrói todos os outros reinos. Irmãos, Jesus está profetizado em Daniel 2 como aquele que destrona todos os outros reinos e tem um reino que dura para sempre. Ele é a pedra angular, ele é a pedra que destrói os outros reinos, ele é a base de tudo que nós estamos construindo. Ele está edificando a igreja, nós só somos parte do que ele está fazendo. Mas você é parte desse reino. E se é um reino onde o mestre é a pedra, nós somos tudo pedrinha, irmão. Deus está chamando a gente para ser uma pedrinha rolando por Maringá, uma pedrinha rolando para o trabalho todo dia. Mas essa pedrinha representa um reino que destrona qualquer outro reino. Essa pedra em você não tem poder, mas no nome que você carrega, que está dentro de você, tem todo o poder. Jesus quer edificar uma igreja. Eu creio que Ele está fazendo isso, mas Ele está chamando a gente para o próximo nível. No próximo nível, esse ano, Sião, Deus está chamando cada um de vocês para viver arrependido todo dia e pregar o arrependimento, para manifestar o poder de Deus. Eu declaro uma nova estação de vem e veja nessa igreja. Vem e veja o poder de Deus. Vem e veja o câncer ir embora. Vem e ver o impossível virando possível. Vem e veja a estéril tendo filhos. Vem e veja. Mas também é uma marca, a compaixão. Jesus está chamando a gente para olhar para o perdido e ver como Ele vê. Ele quer alcançar muito mais gente do que nós estamos alcançando. Para isso, nós temos que viver a palavra e pregar a palavra. Irmãos, eu vou fazer um apelo, claro. Mas eu não tenho coragem de chamar à frente, porque assim, deve dar vergonha ficar no lugar hoje. De verdade. Não estou apelando por massa não, eu estou aqui no Espírito orando para o Espírito Santo falar no seu coração aí, mas não vai se você não decidir. Não vai se você não sair da cadeira das decisões. Essa noite é um ajuste de visão. Essas são as marcas que eu creio que Ele vai levantar no meio de vocês. Mas, irmão, se você não quiser, você não vai, sabia? A verdade é essa. Então agora nós vamos ter um tempo de buscar Deus, cada um no seu lugar. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser ficar sentado, você fica. Mas é você e Deus. Eu quero que você esqueça quem está em volta. E eu não quero que você pense na pergunta o que os outros pensam. Eu quero que você responda, olhando nos olhos de Jesus, aí no mundo espiritual, quem Ele é para você. Ele é o dono da sua vida? Se é, irmão, desiste hoje do controle. Se é, se coloca à disposição, porque Ele vai conduzir sua vida para um lugar que talvez você não estava pensando. Se Ele é o dono, Ele faz o que Ele quiser, irmão. Mas você tem que decidir de verdade quem é Jesus para você hoje. Não dá para ficar caladinho igual todos os outros. A depender de como você responde, é aí que vem a resposta. Os outros não ganharam resposta nessa conversa com Jesus. O único que respondeu foi Pedro. E foi o único que teve o destino apontado. Pedro, você é uma pedra viva que eu vou usar na edificação da igreja. E ele se torna o principal líder da igreja logo depois. Então agora, fecha seus olhos. Deus quer mexer no seu coração. Entra na presença dele agora e conversa com Jesus. Irmão, faz um voto com Jesus hoje. Dá um passo de fé na direção dele, dizendo: eu vou entregar tudo para o Senhor. Eu quero fazer parte da igreja que o Senhor vai edificar aqui. Eu sou uma pedrinha viva que vai rolar por Maringá. Eu vou fazer parte dessa obra. Não é meu líder, não é o que está do meu lado, não é o pastor. Você pessoalmente.
Pai, nessa noite nós nos alinhamos ao Senhor. É verdade, Deus, que assim como um carro tem que ir na oficina fazer alinhamento, nós também estamos nessa noite da visão nos alinhando com o Senhor mais uma vez. Eu creio, Deus, com toda a convicção de que o Senhor tem uma obra maravilhosa para fazer nessa cidade, nessa igreja. E o Senhor está nos chamando como povo do Senhor, como igreja do Senhor, para sermos pedrinhas vivas na edificação do reino do Senhor. Nós somos os que creem, nós somos os que já nos aproximamos do Senhor, e por isso sabemos que o Senhor quer nos usar como pedras vivas na edificação da tua igreja. Eu peço então agora, Deus, nos alinha. Espírito, toca em cada coração, faz um ajuste. Pai, nós reconhecemos que o Senhor é sim o nosso Salvador, mas declaramos que o Senhor é o nosso dono. Nós somos, Deus, os escravos de orelha furada. Os escravos que, quando dava tempo de deixar de ser escravo naquela casa, diziam: eu vou servir o meu Senhor para o resto da vida. E paravam a orelha no marco da porta. Deus, essa noite, a Sião está aqui parando a orelha no marco da porta, fazendo um furo, dizendo: eu vou servir o Senhor para o resto da minha vida. Eu vou dar tudo de mim para o resto da vida. E eu peço então, Pai, que o Senhor edifique a igreja que o Senhor quer. E pela Tua palavra nós reconhecemos que a igreja que o Senhor quer é uma igreja que vive arrependida e prega arrependimento. Pai, eu peço, vai de encontro àquele que está se arrependendo nessa noite, lava dos pecados mais uma vez, passa seu sangue sobre essa pessoa, Deus, que a gente saia daqui todo mundo de vestes brancas. Obrigado, Jesus, por uma obra que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Obrigado por nos salvar, obrigado por nos perdoar do imperdoável. Ô Pai, nos ajude a viver arrependido todo dia, mas pregando arrependimento, anunciando o arrependimento a todos, retomando a mensagem de João Batista, retomando a mensagem de Jesus, retomando a mensagem de Pedro quando cheio do Espírito Santo em Atos 2, arrependam-se. Pai, mas além de viver arrependido e pregar arrependimento, eu peço mesmo, como o Senhor prometeu que faria, eu creio que é uma palavra sobre essa igreja, dê para essa igreja uma nova estação de vem e veja, que eles manifestem o poder do Senhor e confrontem as trevas nessa cidade. Deus, que onde tem uma célula dessa igreja, não tem mais venda de droga naquela rua, naquele bairro. Deus, não existe mais. Deus, onde tem uma célula dessa igreja, onde tem um crente cheio do Espírito Santo, as trevas têm que ir embora. Nós rejeitamos, Deus, toda ação do inimigo contra cada irmão, cada membro dessa igreja. Sobre essa igreja nós pedimos a sua proteção, mas a gente sabe, Deus, que a nossa luta vai continuar, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra toda potestade, principado, príncipe dominador desse século. Pai, por favor, nos ajude a manifestar o Teu poder, a viver uma vida de santidade, mas como Elias, sermos ousados, como Jesus, viver um ministério de demonstração de poder de Deus. Não é a nossa mão que cura, é o Teu nome que cura. Não é sobre nós, mas é o que o Senhor está fazendo. Pai, eu declaro mesmo um novo coração e um novo olhar de compaixão sobre cada pessoa aqui. Que a gente olhe para o perdido como o Senhor vê. Que a gente ame as pessoas difíceis de amar. Que a gente faça, Deus, como o Senhor. Trate todos de igual forma, com o mesmo carinho, o mesmo amor. E que muitos se convertam, Deus. Mas eu peço também uma igreja que vive a palavra. Assim como os profetas pregaram a palavra, assim como Jesus é e pregava a palavra. Pai, eu peço que essa igreja viva a palavra e pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. E que juntos vivamos um ano extraordinário. Um ano de colheita sobrenatural, um ano de trabalhadores levantando para fazer a obra, gente que tem o Senhor como Senhor e que deixou de dizer eu não quero, agora é o que o Senhor quer, e vai ser apontado para a liderança, e que vão crescer, Deus, que eles cresçam muito, que essa igreja cresça em tudo, cresça nas pessoas servindo, cresça
no amor pelo Senhor, cresça no conhecimento da palavra, cresça em tamanho, que ela cresça nos batismos, que ela cresça o número de célula, que ela cresça o número de líderes, que ela cresça o número de supervisores, que ela cresça o número de pastores, que ela cresça o número de cultos, que ela cresça o número de arrecadação, que ela cresça o tamanho do prédio, que ela cresça em tudo, Pai. E que ao final de todo esse crescimento, a glória seja toda tua, toda do Senhor. Não é nada nosso, não é sobre nós ficarmos famosos ou a Sião, não, é o Senhor. Nós somos do Senhor e nós consagramos esse ano, as células, tudo que formos fazer, nós consagramos ao Senhor e dizemos: eis-nos aqui, conte conosco. Nós somos pedrinhas vivas, usadas na edificação de uma igreja santa, que agrada o Senhor e que está realizando a obra do Senhor nessa cidade. Nos abençoa, Deus, abençoe a vida dos pastores dessa casa. Obrigado pela vida deles, que o Senhor continue dando graça, sabedoria, que essa e cada igreja que está aqui, dos demais pastores também, não parem de avançar. Afinal de contas, a obra é santa, a obra é do Senhor e ela não vai parar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e nós ligamos essa igreja, essa oração, essa mensagem nos céus agora, que o que for ligado na terra terá sido ligado nos céus. Obrigado, Senhor, por essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.